Ele é fiel, Ele é tudo de bom. É Ele que nos dá o sopro da vida. Ele que faz com que estejamos ultrapassando cada batalha da vida. A vida é uma guerra contínua. São batalhas. E diante de cada batalha que enfrentamos, o Senhor diz assim: eu estou aqui. Ele não está simplesmente por estar. Ele diz: eu estou aqui, te sustentando, te fortalecendo, te reanimando, capacitando, renovando. É por isso que quando termina uma batalha, a gente... Como é que consegui passar por isso? Sabe por quê? Porque a mão fiel do Senhor nos sustenta. Ele continua nos sustentando com a sua mão direita vitoriosa. Amém? Então, irmãos, eu posso dizer sem medo de errar que em Cristo Jesus o Senhor nos concede vitórias. Amém? E quando a gente fala isso, é bom sempre ressaltar que o fato do Senhor conceder vitórias não é tudo aquilo que a gente quer não, viu? Eu nunca dei tudo aquilo que os meus filhos queriam. Às vezes porque não era possível, porque não podia. E às vezes porque o que eles estavam pedindo não era para aquele momento, para eles. E assim é o Senhor conosco. Ele nos ama. Ele tem o melhor para nos dar. Aí você diz assim: mas pastor, então o Senhor vive sorrindo sempre, alegre sempre. Deus de vitória, Deus de grande graça e misericórdia. Eu já falei aqui, eu tenho falado aqui, eu queria viver sempre alegre, sempre sorrindo. Queria mesmo. E Deus já mudou muita coisa. Porque eu me lembro que quando estava namorando com Damares, lá no colégio estadual, as colegas delas perguntaram assim: o teu namorado sorri? Imagina como era. Mas o Senhor é bom. À medida que a gente vai dando espaço na vida da gente aqui dentro, Ele vai operando, Ele vai transformando. Irmãos, eu quero falar, como sempre, coisas simples, que vocês entendam. Não é que vocês não tenham capacidade de entender mais coisas, não. É porque esse é o meu jeito. Ao mesmo tempo, o Senhor tem nos dado também palavras profundas, palavras que servem para a nossa edificação. Deus tem usado seus servos aqui para isso. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 20, eu estou usando a versão Almeida, século 21. Eu quero ler o Salmo de número 20, que é um salmo que foi escrito por Davi, sob inspiração divina. Eu quero ler os versos de 6 a 8. Salmos 20, versos de 6 a 8. Diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Amém? Não vai ficar caído. Cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Ele nos ergue, Ele nos levanta, para que a gente continue na batalha do dia a dia. Agora, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a fé do salmista. Nós jamais saberemos de todas as experiências pelas quais o salmista passou no seu dia a dia, mas ele abre o seu coração. Ele abre o seu coração de uma forma muito direta, muito simples. Ele declara a sua fé nesse Deus. E para que ele pudesse declarar a fé no Deus eterno, é porque ele passou por lutas. Nem tudo que Davi clamou ao Senhor ele recebeu. Não é o nosso assunto hoje, mas nós sabemos disso.
Nem todo clamor que ele fez recebeu a resposta que gostaria do Senhor. Agora, ele está convicto de que o Senhor lhe concederá a resposta com o poder da sua mão direita vitoriosa. Ele está certo disso. Podemos afirmar que ele não sabia o que Deus iria fazer, mas sabia que Deus iria agir. E ele iria agir com poder. Agora, sabe, irmãos, hoje nós podemos afirmar que a resposta divina continua sendo real na nossa vida. Davi viveu no período da lei. Davi sabia que chegaria o momento em que o Messias seria enviado. E o Messias é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem. Ele foi enviado. E a partir do momento que Jesus estava ali no Calvário, quando seu pai fez do seu próprio filho pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus, quando o Senhor entregou o seu Espírito nas mãos do Pai, ele bradou: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, e aí expirou, o véu do templo foi rasgado. Aí agora uma ligação direta com o Senhor. Nós falamos com o Senhor em nome de Jesus. Agora, irmãos, os livramentos concedidos por Deus no passado, Ele concede também livramentos hoje. Continuará concedendo também no futuro, porque Ele é vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro, e isso confirma a fidelidade divina, o seu poder e a sua determinação em nos ajudar. Irmãos, eu gosto de citar o que Jesus falou para seus discípulos antes de voltar para o Pai, quando Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estou convosco. Garantia do Senhor. Agora, é preciso também, deixa eu ressaltar, que hoje, Jesus, assentado à direita de Deus o Pai, Ele está como Deus o Filho, não mais o Messias. O Messias, Jesus Cristo o homem, cumpriu a sua missão. Ele está assentado à direita de Deus o Pai, com um corpo glorificado. Ele é o único que tem um corpo glorificado. Quando a trombeta tocar, e os que estão com o Senhor ressurgirão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos imediatamente transformados, então nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Vamos dar uma viajadazinha aqui. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, né? Quando ele chegou no caminho a Emaús, depois quando ele encontrou com seus discípulos, ele comeu. Seu corpo não precisava de alimento, mas ele comeu, então a gente vai comer também, aleluia. Corpo glorificado, semelhante ao corpo. Eu não sei o que a gente vai comer, mas eu sei que a gente vai comer. Não vai comer para ter fome, porque ninguém vai ter fome, não é? Aí vem uma série de coisas que eu não vou nem falar aqui, porque pensam demais, a gente não vai dar tempo. Glória a Deus. Agora, irmãos, quando eu falo da fidelidade do poder de Deus, e que Ele escuta e responde às nossas petições, mais uma vez eu quero ressaltar, isso não é sinônimo de que receberemos tudo o que pedimos, conforme o que esperamos. Estou repetindo o que eu falei há pouco. Por quê? Porque Ele é o único que está na eternidade. Ele conhece o amanhã, o depois e o depois. Conhece. Então, Deus sabe se eu vou ser arrebatado ou ser chamado, conhece, sabe. E o que é, pastor? Eu sei. Eu não sei nem de mim. Eu digo que eu quero ser arrebatado, mas eu posso dizer que ou arrebatado ou chamado por Ele, estaremos face a face com Ele. Posso garantir uma coisa, por experiência, é muito rápido.
é rápido demais. Você apaga, é numa rapidez tremenda. É numa rapidez tremenda. Deus é fiel, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, deixa eu ressaltar que quando Davi fala aqui, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele estava falando como rei. Entendeu? Ele estava falando isso, faz referência ao rei. Mas também esse texto nos alcança. Hoje, no período da graça, nos alcança em Cristo. Lembra do que está escrito lá em Efésios? Efésios, Deus diz o quê? Que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É em Cristo que Ele nos abençoa. Amém? Amém? Então, em Cristo, nós somos convocados a quê? A viver por fé. Por fé no Deus que pode todas as coisas. Ah, mas as coisas estão muito difíceis. Em todo tempo houve dificuldades. A gente realmente acha que hoje está mais difícil, mas cada tempo teve a sua dificuldade. Agora, a palavra de Deus também nos faz saber, que você conhece muito bem, que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que o receberam, todos aqueles que receberam a Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então são coisas que a gente não pode esquecer. Ele nos deu essa prerrogativa, foi Ele que deu. Então nós somos seus filhos. A gente tem cuidado com os filhos. Hoje os filhos já tudo grande, né? Filhos já grandes, casados, né? A gente tem cuidado com os netos, né? Pelo menos eu fico com cuidado, oro por eles. Cuidado com a minha bisneta, né? Que agora ela me chama, de vez em quando ela chama Pastor Múcio. Chega para mim e diz: Pastor Múcio. Às vezes é biso e as outras vezes é bizinho. Ninguém ensinou não, ela que, né? Vai. Então a gente tem cuidado. Você imagine o cuidado que Deus tem conosco. Ele deu o seu próprio filho para que pudéssemos ter vida. Então nunca pense, ou nunca mais volte a achar que Deus não tem cuidado com você. Ele tem cuidado com você sim. Ele te ama, Ele continua procurando o melhor para você. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Então nunca nos esqueçamos dessa verdade. E o que significa isso? Significa que Deus continua tendo compromisso conosco. Ele tem uma aliança conosco, mas nós precisamos ter uma aliança com Ele. Aliança não é contrato. Aliança não é contrato. Aliança é para sempre. Aliança é para sempre. Então, a ação divina, ela é pelo menos 3 coisas. Vou apenas citar. Ela é inigualável, poderosa e perfeita. Inigualável, poderosa e perfeita. Já dizendo perfeita, ela é absoluta em tudo. Ela é inigualável porque não existe outra igual. Ela é poderosa por causa do poder absoluto de Deus. E todos os seus fins serão alcançados. Seus objetivos alcançados sem causar danos ou criar restrições. Preste atenção, a ação divina não cria danos e não cria restrições. O agir de Deus não cria danos nem restrições. O ímpio acha que são danos, mas não. São oportunidades que o Senhor está dando para que ele se converta, para que ele entenda que existe um Deus todo-poderoso. Mas o mundo está um caos. O Senhor continua no controle. Ele nos deu o direito de escolher, o direito de agir, o direito de falar. Então, igreja amada do Senhor Jesus, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para contemplar aquilo que Deus tem feito na nossa vida e ao nosso redor. Quanta gente sendo abençoada, quantos livramentos o Senhor concedendo. O Senhor tem
provido as nossas necessidades. Mas eu gostaria de comer outras coisas, Senhor. O povo lá quando estava lá no deserto também, né? Quando saiu do Egito, estava lá no deserto, quis comer outras coisas também. E o Senhor atendeu. Glória a Deus, é outro papo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, com o mesmo poder, que foi que o Senhor fez? Que Deus estendeu as suas mãos para Davi, Ele estende para você, para mim e para você. Com o mesmo poder. Pastor, o senhor não tem ideia do meu sofrimento. Graças a Deus não tenho não. Eu não posso resolver. Agora Deus tem. O que é que eu posso fazer? É orar. A pessoa vem e fala, eu oro, levanto minhas mãos e oro. Mas pastor, o senhor ora por tanta gente, eu oro. E de noite o senhor fica pensando? Fico não. Eu entrego tudo para o Senhor. Tem coisas que a gente pensa, mas não é tudo não. Se a gente for lembrar de tudo de noite, como é que você vai dormir? O Senhor coloca em tuas mãos. Vai à frente, Senhor. Resolve. É Ele que faz. É Ele que faz. Eu me lembro que no início do ministério, tanto problema, tanta coisa, passei mal, me levam lá para o hospital. Chego lá no hospital, fico deitado, vem aquele povo para fazer exame, aqueles fios, aquela coisa. Eu digo, mas Deus, o Senhor me curou. O Senhor vai, eu estava tão bem lá no escritório, nesse negócio de ser pastor, tomando conta de igreja, e agora o Senhor vem aqui, agora eu vou ter o quê? Será que eu estou tendo um infarto aqui? Todo sintoma. Aí Deus falou comigo, bem tranquilo. O problema é que você está querendo resolver. Sou eu quem resolvo. Irmãos, Deus falou comigo claramente. Eu disse, Pai amado, meu Senhor, meu Deus, me perdoe. Meu Senhor, me perdoe. Olha, a partir desse momento, eu não resolvo nada. É o Senhor que resolve. Eu não tive foi nada. Ano passado fiz até cateterismo, não tinha nada. O médico disse assim, meus parabéns, não tem nada. Esse coração está bonzinho. Eu digo, glória a Jesus. É Ele que faz isso. E tudo aquilo que eu tentei resolver, me arrebentei. Tem que ser o Senhor. Tem coisas que o Senhor já fala com a gente. E vem uma pessoa e fala, é uma confirmação. Aí disse, é isso mesmo. É assim que a gente vai fazer. Não vou entrar em detalhes, mas tem coisas que o Senhor não fala, eu digo, eu vou orar. Aí teve uma pessoa, né, tem esses irmãos assim, abençoados, né? São muito sinceros, pastor, quando o Senhor não quer fazer uma coisa, o Senhor diz que vai orar, né? Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Isso aqui não é meu não, rapaz, isso aqui é do Senhor. Eu tenho que orar, eu tenho que apresentar diante dEle. E às vezes o Senhor não erra não, claro que eu erro, eu sou humano. Às vezes penso que Ele falou e não foi Ele que falou. Mas escute, quando Ele age todas as vezes com poder e grande glória. Ele não causa danos, nem cria restrições. Olha, causou dano, vai causar dano a alguém? Vai causar restrições? Epa, para, não vem do Senhor. Vem dele não. O Senhor está intervindo na sua vida para lhe dar vitória. Então creia, tome posse. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então a nossa confiança, igreja, ela tem que estar fundamentada nesta palavra. Tem que estar fundamentada nessa palavra. Eu me lembro que há muitos anos eu fui convidado para participar de uma mesa de perguntas, né? Já haviam passado várias pessoas de várias religiões e cismaram de me chamar. Eu digo, vou. Claro que eu levei na minha bolsa a minha Bíblia. Eu abri a Bíblia e tudo que me perguntava o Espírito Santo, dava eu aqui na Bíblia. Aí teve uma hora que a professora responsável disse, ô pastor, assim não dá não, porque tudo que a gente pergunta, o senhor vai para a Bíblia? Eu digo, mas eu tenho que ir para a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. A gente tem que basear aqui. Essa letra não é morta, é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o que é que está escrito também? Que o justo viverá da fé. Quem é justo? Quem é o justo? É aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. É justo, mas não é perfeito. Porque o único perfeito foi o Senhor.
Então, a intervenção divina, ela ocorrerá no momento certo. Você sabe muito bem disso. E somente Ele sabe qual é o momento oportuno para a sua ação. Pastor, Deus tem que ter agido ontem. A resposta era para ontem. E você deu resposta, dei não, porque Ele não queria que você desse. Mas era um negócio muito bom aos seus olhos. Você não é servo? Você não orou? Você não colocou diante do Senhor? É porque a gente cria uma expectativa. Deus vai responder, Deus vai responder, vai responder, mas a resposta virá dele. A resposta poderá sim, ter um sim ou não. Amém? Mas o salmista fala também que alguns têm a sua confiança desviada para o que seus olhos veem. Por isso ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. E se a gente invoca o nome dele, a gente vai esperar nele. É nele. O inimigo fica tentando trazer o quê? Dúvida, desânimo, fazer com que você e eu, com que nós não acreditemos. Então, a fé que nós depositamos em Deus nos faz comprovar a sua fidelidade, a sua força, o seu poder e a sua determinação em cumprir a sua palavra. A fé e a determinação em cumprir a sua palavra. Mais uma vez, igreja, mais uma vez, servos do Senhor, a nossa confiança está em nosso Deus. Aí mais uma vez o salmista diz agora no Salmo 125, versos 1 e 2, que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Coisa linda Jerusalém. Você a vista Jerusalém, lá de cima do monte, você vê como ela está cercada. É como os braços do Senhor protegendo aquela cidade. Os braços do Senhor nos protegendo, aleluia, nos guardando, nos livrando do mal. Mas o salmista também aqui no verso 8, ele afirma: uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos. Olha, uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Nós nos erguemos, ficamos. Louvado seja o nome de Jesus, porque somente em Cristo permanecemos firmes e constantes. A razão é que somos sustentados pela sua mão direita vitoriosa. Oh meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, o que nos sustenta não é a religião não, rapaz. O que nos sustenta não é o homem. O que nos sustenta é o Senhor. Eu não tenho problema, eu falo em qualquer lugar. Pastor Murilo da mesma forma. Por quê? Porque a gente não trata de religião, a gente trata da palavra. A gente fala de Deus, das maravilhas que Deus opera na nossa vida, daquilo que Ele tem preparado para nos dar. A igreja é necessária, sim, porque juntos recebemos a palavra, juntos em comunhão vimos o testemunho de uns dos outros, celebramos ao Senhor, o Senhor fala conosco. A mídia é ótima, porque aqueles que não podem vir participam do culto através de uma das mídias, não é? Tem gente que está lá do outro lado do mundo assistindo a gente agora, participando do culto agora, não é? Tem gente que às vezes está no hospital, está em casa, impossibilitado de sair, mas quando a gente vem aqui é diferente. Não é que a ação do Espírito Santo não aconteça em casa, ocorre, mas é diferente. Então nós estamos aqui porque nós estamos celebrando ao Senhor, nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos dizendo que mesmo diante das mais terríveis adversidades, aqueles que confiam em Deus se erguem. Sim, estamos de pé. Isso é sinal
de pelo menos 4 coisas: firmeza, vitória, confiança e estabilidade. Mas há um texto bíblico que eu não posso deixar de citar. São palavras de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Então eu tenho que estar vigiando e orando. A gente tem que estar alerta. Não é assombrado não, vigiando e orando. Não, peraí, isso aqui vem de Deus? Vem. Isso aqui não vem de Deus não. Momentos de dúvidas, prostre os joelhos diante do Senhor, abre a palavra, exalta o nome de Jesus. Não existe nada pior do que dúvida, né? Dúvida. Não, Deus é fiel, Deus é justo, Ele está conosco, né? A igreja pertence a Ele, porque nós somos a igreja e pertencemos a Ele. Amém? Essas palavras de Jesus, mas quem perseverar até o fim será salvo, são sinais da segunda vinda de Cristo que estão a cada dia mais evidentes. A segunda vinda de Cristo que está a cada dia mais evidente. Não irei citar, mas como igreja nós precisamos permanecer acordados, vigiando e orando. Escutem, os liberais negam a doutrina da ressurreição e dizem que os milagres operados por Jesus Cristo não passaram de mitos. A verdade tem sido distorcida, não de agora, mas há muito tempo. O que é que a gente vê? Olha, irmãos, o mundo está sem referência. O mundo está confuso. Eu li hoje, sem balizas morais, sem norte ético, sem balizas morais, sem norte ético. Deus, meu irmão, você é o sacerdote da sua casa. Você não é o ditador, você é o sacerdote. Minha irmã, você é fiel ajudadora, né? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensinar a criança, gente. Quase todo dia eu estou falando, gente, cuidado com as crianças, não dê papel para elas riscar em cima da cadeira. Tem cadeiras que já tiveram que ser limpas, porque riscadas, né? Eu fui do tempo, o pastor Murilo também, e bastava o pai fazer um sinal, levanta e sai, fazia um sinal para ficar calado. Eu fui criado assim. E o que está acontecendo hoje, hein? E chega a mãe com criança de 6 anos, 7 anos, eu não consigo mais, não tenho mais domínio sobre o meu filho, sobre a minha filha. Aí eu digo, pronto. Às vezes eu penso assim, uma pessoa tão jovem, né? Deve ter casado muito cedo para ter uma filha adulta. E quando eu pergunto a idade, 6 anos. Jesus da glória, misericórdia. Que negócio é esse, gente? A gente tem que dizer sim na hora de dizer sim, tem que dizer não na hora de dizer não, tem que abraçar na hora de abraçar, tem que chamar atenção na hora de chamar atenção. É isso. O mundo está sem norte, né? Está sem norte, mas a igreja do Senhor continua viva, e nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos convocados a proclamar a verdade bíblica. Tudo vai passar, as coisas estão passando, e nós estamos caminhando para a nova Jerusalém celestial. Tudo que a gente gosta de coisas, por mais cuidado que a gente tem, essas coisas vão ficar. É por isso que as pessoas, elas têm mais valor do que as coisas. Aleluia. Como igreja de Cristo, nós temos que continuar sendo sal da terra e luz do mundo. Mas
eu vou encerrar. As estratégias malignas, escuta o que eu vou falar. As estratégias malignas têm aparência, coisas que chamam a atenção, tem cores bonitas, sabores que parecem ser os melhores, porém o seu fim é amargo como fel, e a separação do Senhor é eterna. Nós temos uma única chance de estar com Cristo, enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos. Lá em Hebreus 9, 27 diz: ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. As boas obras para a gente fazer, mas não para salvação. Eu vou fazer boas obras porque eu vou ser salvo. Não, irmãos, não. Se somos templo do Espírito Santo, vamos fazer coisa boa. Ninguém vai fazer coisa ruim. Ninguém vai desejar mal ao próximo. Mas tem uma pessoa pedindo, mas eu não sei se ela vai usar o dinheiro para beber, para se drogar. Eu não quero saber, tá? Com ela. Agora é claro que eu não vou dar, se o cara está bebendo, chegar na hora de dar dinheiro para o cara, não. Também tem limite, né? Então, meus irmãos, eu vou dar o último texto. Enquanto a gente está vivo, é que a gente pode declarar Jesus como Senhor e Salvador. Quando você vai lá para João 3,17, Jesus fala que não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos de 11 a 13, nós lemos: esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Igreja, a nossa vitória vem como resultado da nossa fé no Deus eterno. Não há lugar para que o temor permaneça na nossa vida. Não há lugar na nossa vida para o temor. Ter medo. Há lugar para o temor do Senhor, que é outra coisa, que é amá-lo com respeito. Então, aquele que está em Cristo é feito mais do que vencedor. Não o resultado da nossa vitória, mas da vitória de Cristo. Confie no agir de Deus. A força, o poder, a honra, a glória, o louvor, o elogio, os aplausos pertencem ao Senhor. Só relembrando, Davi viveu no vigor da lei, conhecia somente a promessa da nova aliança, mas nós vivemos na nova aliança. Sabe o que significa isso? Que nós desfrutamos de uma convivência real e pessoal com Deus. Convivência real e pessoal com Deus. O Espírito Santo vinha sobre Davi, mas em nós o Espírito Santo habita. Diferença tremenda. Creia na palavra de Deus, creia no poder de Deus, creia em sua determinação em responder a cada uma das nossas petições. Mas não tenha dúvida, assim como Ele nos ensinou a oração que chamamos como oração do Pai Nosso, quando nós dizemos, Ele ensinou a gente a dizer ao Pai: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus.